Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos dois. Frente. Aproximar-se da varanda e regar as suas canas da Índia. Era um homem magro e escorrido com olhos incolores, de tal forma incolores, que não refletiam a luz. Tinha os malares afiados e a boca larga, revelando o lábio superior fino e o lábio inferior mais cheio. A senhorita Stephanie Crawford disse que ele era tão rígido e inflexível, que tomava a palavra de Deus como a sua única lei, e nós acreditávamos nela, porque a postura do Sr. Hadley era, de fato, de antes quebrar que torcer. Ele nunca nos dirigiu a palavra. Quando nos cruzávamos na rua, nós olhávamos para o chão e dizíamos, "Bom dia, senhor", e como forma de resposta ele tossia. O filho mais velho do Sr. Hadley vivia em Pensacola, só vinha para casa no Natal, e era uma das poucas pessoas que nós vimos entrar ou sair daquele lugar. As pessoas diziam que a casa tinha morrido a partir do dia em que Sr. Hadley levou Arthur para lá. Mas houve um dia em que o Atticus nos avisou que nos castigaria se fizéssemos barulho no pátio e instruiu a Calpurnia para nos castigar na sua ausência, caso fizéssemos o mínimo ruído. O Sr. Hadley estava morrendo. Porém, a sua hora ainda demorou algum tempo para chegar. A estrada que dava para o terreno dos Hadley estava bloqueada em ambas as extremidades por barreiras. Os passeios foram cobertos de palha e o trânsito foi desviado para a Rua dos Fundos. Sempre que os Hadleys o chamavam, o Dr. Reynolds estacionava o carro em frente da nossa casa e ia a pé até a casa deles. Durante dias, eu e o Gen andamos a nos arrastar silenciosamente pelo pátio. Por fim, os bloqueios de estrada foram retirados da nossa varanda da frente. Assistimos à última viagem do Sr. Hadley, frente à nossa casa. "Ali vai o homem mais ruim a quem algum dia Deus concedeu a dádiva da vida", murmurou Calpurnia e cuspiu meditativamente para o pátio. Olhamos para ela com um ar surpreendido, porque a Calpurnia raramente fazia comentários sobre pessoas brancas. Todo o bairro estava convencido de que quando o Sr. Hadley fosse enterrado o Bowles seria libertado. Só que algo mais ainda estava por acontecer. O irmão mais velho do Bull regressou de Pensacola para ocupar o lugar do Sr. Hadley. A única diferença entre ele e o Sr. Hadley era a idade. O Gen disse que o Sr. Nathan Hadley também comprava algodão. No entanto, o Sr. Nathan nos respondia quando lhe dávamos os bons dias às vezes, víamos ele chegando da cidade com um jornal na mão. Quanto mais contávamos ao Dio sobre os Hadleys, mais ele queria saber. Mais tempo passava abraçado ao poste de iluminação na esquina e mais desperta ficava sua imaginação. "Só gostaria de saber o que é que ele faz ali", murmurava. "Parece que acabou de espreitar pela porta." O Gen respondeu, "Ele sai, mas só quando está escuro como o breu." A senhorita Stephanie Crawford disse que uma vez acordou à meio da noitinha e viu olhando para ela pela janela. Disse que a cabeça dele era com uma caveira olhando para ela. "Oh Jill, você nunca acordou no meio da noite com os barulhos dele? Ele caminha assim." O Gen começou a arrastar os pés pelo cascalho. "Por que você acha que a senhorita Rachel tranca tudo bem trancadinho à noite?" "Eu já vi as pegadas dele no nosso pátio dos fundos e uma noite ouviu arranhando a porta de rede de lá de trás. Mas quando o Atticus foi lá, já tinha desaparecido e pronto." "Cômico é ele, será?" questionou o Dio. O Gen fez uma descrição razoável do Bull. Avaliar pelas pegadas, ele teria aí 1,85 m, comia esquilos crus e todos os gatos que pudesse apanhar, e era por isso que tinha as mãos manchadas de sangue. Se comermos um animal cru, nunca conseguiremos tirar o sangue das mãos. Apresentava uma profunda cicatriz ao longo da face, e tinha uns dentes amarelos e podres, os olhos esbugalhados, e ainda por cima babava-se a maior parte do tempo. "Vamos tentar fazê-lo vir aqui para fora", exclamou o Dio. "Eu gostaria de ver como é que ele é." O Gen disse que se algum dia o Dio quisesse morrer bastava ir bater na porta dos Hadley. A nossa primeira investida aconteceu porque o Dio decidiu apostar o Tigre Agosti contra os dois Tom Swifts do Gen, em como ele não conseguiria ir além do portão da casa dos Hadley. Em toda a sua vida, o Gen nunca tinha recusado um desafio. O Gen ficou a matutar naquilo durante 3 dias. Penso que prezava mais a honra do que a cabeça, porque o Dio acabou por convencê-lo facilmente. "Medroso", disse ele, logo no primeiro dia. "Não tô com medo, apenas respeito, entende?" respondeu o Gen. No dia seguinte, o Dio voltou à carga. "Você até tem medo de pôr o dedão do pé no pátio da frente?" O Gen afirmou que não, que passava todos os dias na frente da casa dos Hadley quando ia para a escola. Sempre correndo, interferiam. Mas ao terceiro dia o Jill pegou, quando contou ao Gen que as pessoas de Meridian com certeza não eram tão medrosas como as de Mycombe, que nunca tinha visto gente tão assustada como as de Mycombe. Isto foi o suficiente para fazer com que o Gen corresse até a esquina,
onde parou e se encostou no poste de eletricidade, observando o portão que pendia, desconcertante, sobre a sua dobradiça improvisada. Escuta isso. Espero que o saiba que o L ainda nos mata um a um. Jill Harris, disse o Gen, quando nos juntamos a ele. E depois não me venha com desculpas, quando ele te arrancar os olhos fora. Não se esqueça, você é quem começou. Ainda tá com medinho, murmurou pacientemente o Jill. O Gen queria que o Jill entendesse de uma vez por todas que ele não estava com medo de nada. Só não consigo arranjar uma maneira de o fazer vir aqui fora sem que nos apanhe. Além disso, o Gen ainda tinha de pensar na sua irmãzinha. Mal ele disse aquilo, eu percebi de que estava com medo. O Gen também pensou na sua mana daquela vez em que o desafiei a saltar do telhado da casa. Se eu morrer, o que vai ser de ti? Perguntou-me então. Em seguida saltou. Aterrissou ileso e o seu sentido de responsabilidade abandonou até ser confrontado agora com a casa dos Hadley. Não me diga que vai fugir de um desafio? Perguntou Jill. É que se vai. Então, Jill, temos de pensar nestas coisas, disse o Gen. Deixa-me pensar um minuto. É que isso é como se tentássemos tirar uma tartaruga da sua carapaça. E então como é que se faz isso? Perguntou Jill. Acende um fósforo por baixo dela. Avisei o Gen que se ele ateasse fogo à casa dos Hadley, eu ia fazer logo queixa dele ao Atticus. O Jill disse que acender um fósforo por baixo de uma tartaruga era uma maldade. Não é maldade. Apenas a convence. Não é como se a pusesse pra assar na fogueira, respondeu Gen. E você como é que sabe que não a machuca? As tartarugas não sentem dor. Ó estúpido, disse o Gen. E você, por acaso já foi alguma tartaruga em outra vida? Hã? Caramba, tio. Agora me deixa pensar. Imaginemos que consigamos perturbá-lo. O Gen parou para pensar tanto tempo que o Jill propôs um acordo razoável. Olha aqui, eu não digo a ninguém que você fugiu de um desafio e troco contigo Tigray Ghost. Se for lá acima tocar na casa. O rosto de Gen iluminou-se. Tocar na casa? Só isso? O Jill abanou com a cabeça. Tem certeza que é só isso? Depois não me venha dizer uma coisa diferente quando eu voltar. Sim, é só isso, disse o Jill. Se acontecer de ele te ver no pátio, ele vai vir disparado correndo atrás de ti. Depois eu e as Colts saltamos para cima dele e depois vamos agarrá-lo até conseguirmos dizer para ele que não lhe queremos fazer mal nenhum. Dobramos a esquina. Atravessamos a rua que passava na frente da casa dos Hadley e paramos em frente ao portão. Então, vai lá, disse o Jill. Eu e a Scott estamos atrás de ti. Tô indo, disse o Gen. Não me apresse, tá? Dirigiu-se até a esquina do terreno e depois voltou, estudando o espaço envolvente, como se estivesse decidindo sobre como efetuar a entrada da melhor forma. Franziu a sobrancelha e coçou a cabeça. Foi então que eu sorri para ele. Daí o Gen empurrou o portão e correu até a parede lateral da casa. Bateu-lhe com a palma da mão e voltou correndo para o nosso lado, não esperando nem sequer para ver se sua demanda fora bem-sucedida. Eu e o Jill fugimos logo atrás dele. Quando já estávamos na segurança da nossa varanda e sem fôlego, nos viramos para trás. A velha casa estava na mesma, lânguida e doente, mas quando olhamos para o fundo da rua, parecia que tínhamos visto uma porta do interior se movendo. Flick! Um movimento repentino. Um pequeno movimento, quase invisível. E a casa caiu novamente em sossego. 2 O Jill deixou-nos no início de setembro e voltou para Meridian. Vimos ele partir no ônibus das 5 e senti imensamente a falta dele até perceber que a escola começava na semana seguinte. Confesso que nunca desejei tanto uma coisa na minha vida. Durante o inverno ia para a casa da árvore e punha-me a olhar para o recreio da escola, espiando as multidões de crianças através do telescópio bifocal que o Gen tinha me dado, tentando aprender os seus jogos, seguindo o casaco vermelho do Gen, aos círculos, fugindo às cegas, no fundo partilhando secretamente as suas infelicidades e as suas mais pequenas vitórias. E ansiava por estar junto deles. O Gen foi condescendente ao ponto de me levar à escola no primeiro dia, uma tarefa que, normalmente, cabia a um dos pais. Mas o Atticus disse que o Gen iria ficar encantado com a oportunidade de poder me mostrar onde era a minha sala. Aqui para mim, acho que esta pequena transação envolveu algum dinheiro, porque quando dobramos a esquina da casa dos Hadley ouvi um tilintar nada habitual nos bolsos do Gen. Quando nos aproximamos da calçada perto do recreio da escola, o Gen teve o cuidado de me explicar que eu não o devia incomodar durante as horas de escola. Não devia me aproximar dele para lhe pedir que encenasse um capítulo do Tarzan e os Homens-Formiga. Não devia embaraçá-lo com referências à sua vida privada, nem segui-lo durante os intervalos ou na hora de almoço. Eu devia andar com os do primeiro ano e ele com os do quinto. Resumindo, devia deixá-lo em paz. Isso quer dizer que não podemos brincar mais? Perguntei. Faremos como costumamos sempre fazer em casa, disse-me.
Mas sabe, na escola é diferente. E verdade é que era. Antes da primeira manhã chegar ao fim, a senhorita Caroline Fizer, a nossa professora, arrastou-me até a frente da sala, deu-me uma reguada na palma da mão e depois fez-me ficar de pé no canto até o meio-dia. A senhorita Caroline não tinha mais que 21 anos. Tinha um cabelo ruivo claro, faces cor-de-rosa e usava um batom avermelhado. Também usava saltos altos e um vestido com riscas vermelhas e brancas. Na verdade, parecia que cheirava como uma bala de hortelã com pimenta. Estava hospedada do outro lado da rua, um pouco mais abaixo de nossa casa, no quarto da frente do primeiro andar da senhorita Maudie Atkinson. E quando nos foi apresentada pela senhorita Maudie, o Jean andou com a cabeça nas nuvens durante dias. A senhorita Caroline escreveu o nome no quadro e disse: "Aqui diz que me chama senhorita Caroline Fizer. Venho do Alabama do Norte, de Winston County." A turma murmurou apreensivamente. Não fosse ela aplicar toda a vasta panóplia de peculiaridades inerentes àquela região. Quando o Alabama se separou da União a 11 de janeiro de 1861, Winston County separou-se do Alabama e é óbvio que todas as crianças de Macomb County tinham perfeito conhecimento disso. O Alabama do Norte estava repleto de negócios ligados ao álcool, grandes tubarões da indústria e finanças, empresas metalúrgicas, republicanos, professores e outras pessoas sem qualquer passado. A senhorita Caroline começou o dia lendo-nos uma história sobre gatos. Os gatos tinham longas conversas uns com os outros, usavam roupas pequenas e engraçadas e viviam numa casa quentinha por baixo de um fogão de cozinha. Na altura em que a dona gata telefonou para a mercearia para encomendar um rato coberto de chocolate, a turma escangalhou-se de riso como um balde cheio de minhocas. A senhorita Caroline parecia desconhecer por completo que aquele grupo de alunos maltrapilhos do primeiro ano, de camisas de sarja e saias feitas de sacos de farinha, muitos dos quais já colhiam algodão e alimentavam os porcos desde que aprenderam a andar, era imune à leitura imaginativa. Então ela chegou ao fim da história e disse: "Minha nossa, não foi bonito." Depois foi ao quadro, escreveu o alfabeto em enormes letras maiúsculas quadradas. Virou-se para a turma e perguntou: "Alguém sabe o que é isto?" É claro que todo mundo sabia. A maior parte dos alunos do primeiro ano era repetente. Suponho que ela me escolheu porque sabia o meu nome. À medida que eu li o alfabeto ia aparecendo uma tênue ruga entre as sobrancelhas depois de me obrigar a ler grande parte do meu primeiro livro de leitura e as cotações do mercado da bolsa do T-Mobile Register em voz alta, descobriu que eu sabia ler e olhou para mim com enorme desgosto. A senhorita Caroline me disse para eu pedir ao meu pai para ele parar de me ensinar, porque isso interferia com a minha leitura. "Ensinar-me?" respondi eu, surpreendida. "Ele não me ensinou nada, senhorita Caroline. O Atticus não tem tempo para me ensinar nada", acrescentei, enquanto a senhorita Caroline sorria e abanava a cabeça. "Porque ele à noite tá tão cansado que só se senta para ler na sala de estar." "Se ele não te ensinou, então quem foi?" perguntou afavelmente a senhorita Caroline. "Alguém deve ter sido." "Você não nasceu lendo T-Mobile Register?" O Jean diz que sim. Ele leu num livro que eu era uma Bulfinch em vez de uma Finch. E ele diz que o meu nome verdadeiro é Jean Louise Bulfinch, que fui trocada quando nasceu e que sou mesmo uma. Aparentemente a senhorita Caroline pensou que eu estava mentindo. "Então, vá lá. Não vamos nos deixar levar pela nossa imaginação, querida", disse ela. "Agora vai dizer ao teu pai para ele não te ensinar mais. O melhor é começar lendo com uma mente limpa. Diga-lhe que eu tomo conta da situação a partir de agora e que vou tentar corrigir o erro." "Senhora professora, o teu pai não sabe ensinar. Agora pode se sentar." Murmurei um pedido de desculpas e fiquei meditando sobre o crime que tinha cometido. Nunca quis aprender deliberadamente a ler, mas verdade é que, de alguma forma, tinha andado a chafurdar ilicitamente nos jornais diários. Durante as intermináveis horas da missa, será que foi nessa altura que aprendi? Não me lembro de não conseguir ler os cânticos religiosos. Mas agora, que tinha sido obrigada a refletir naquilo, encarava a leitura como algo que tinha aparecido inconscientemente na minha vida, tal como aprender a colocar o cinto do meu uniforme sem olhar para as presilhas, ou dando 2 laços nos atacadores. Não me recordo de quando é que as linhas acima do dedo do Atticus se transformaram em palavras, mas lembro-me perfeitamente de ficar a observá-las, noite após noite, ouvindo as notícias do dia, os decretos aguardando a sua passagem a leis, os diários de Lorenzo do II, tudo o que, por mero acaso, o Atticus estivesse lendo quando eu me arrastava para o colo dele antes de me deitar. Só comecei a gostar de ler quando finalmente perdi o medo de abdicar de tudo aquilo. Respirar também não é algo que se faz por gosto. Sabia que tinha aborrecido a senhorita Caroline,
Por isso fiquei sozinha olhando para a janela até no intervalo, a altura em que o Gen me resgatou do bando dos alunos do primeiro ano que estavam no recreio. Perguntou-me como é que eu estava. E eu contei-lhe. Se não fosse obrigada a ficar, já tinha ido embora há muito tempo. Sabe, Gen, o raio daquela professora diz que o Oticus tem me ensinado a ler e quer que ele pare. Não se preocupe, Scout. Confrontou-me o Gen. A nossa professora disse que a senhorita Caroline está introduzindo um novo método de ensino que aprendeu na faculdade. Daqui a pouco tempo vai ser assim em todos os anos. Acho que dessa maneira não precisamos estudar muito pelos livros. É assim, se você quiser estudar as vacas, vai ordenhar-me pronto. Entende? Tudo bem, Gen. Mas eu não quero estudar vacas. É claro que quer. Tem que saber de vacas, porque elas fazem parte da vida de Michael Biconti. Contentei-me em perguntar ao Gen se ele tinha perdido o juízo. Oh, minha cabeça dura, só tô tentando te explicar a nova maneira de ensinar a primeira classe. Chama-se Sistema Decimal Dewey 3. Se antes nunca tinha questionado as afirmações do Gen, também não era agora que ia começar. O Sistema Decimal Dewey consistia, em parte, na senhorita Caroline acenar-nos com cartões onde estava escrito o gato, rato, homem e vaca. Não era possível fazermos qualquer comentário e a turma recebia estas revelações impressionistas em absoluto silêncio. Estava aborrecida, por isso comecei a escrever uma carta ao Jill. A senhorita Caroline me pegou escrevendo e me disse para eu pedir ao meu pai para parar de me ensinar. Além do mais, disse ela, nós no primeiro ano não escrevemos, desenhamos as letras. Só se aprende a escrever no terceiro ano. A culpada disto era a Calpurnia. Acho que essa era sua técnica preferida para evitar que eu a chateasse nos dias de chuva. Ela me dava uma tarefa de escrita que consistia em rabiscar o alfabeto no topo de uma tabuinha para depois eu copiar um capítulo inteiro da Bíblia por baixo. Se eu reproduzisse satisfatoriamente a sua caligrafia, ela recompensava-me com um enorme sanduíche de manteiga e açúcar. Nos ensinamentos de Calpurnia não havia lugar para sentimentalismos. Eu muito raramente lhe agradava e ela raramente me recompensava. Quem vai almoçar em casa levante a mão, perguntou a senhorita Caroline, perturbando aquele meu novo ressentimento para com a Calpurnia. As crianças da cidade assim o fizeram e ela olhou-os um a um. Quem traz almoço de casa para almoçar aqui? Favor colocá-lo em cima da sua carteira. Latas de melaço começaram a aparecer vindas do nada e o teto parecia dançar com o reflexo da luz metálica. A senhorita Caroline começou a percorrer as filas para cima e para baixo, indagando e metendo o nariz nas lancheiras, abanando a cabeça afirmativamente se o conteúdo lhe agradava e franzindo a sobrancelha aos outros em sinal de reprovação. Parou na carteira do Walter Cunningham. Onde é que está o teu? Perguntou. A cor da face do Walter Cunningham dizia a toda a turma do primeiro ano que ele tinha lombriga. Por outro lado, a ausência de sapatos dizia-nos como a tinha apanhado. As pessoas apanhavam lombrigas quando iam descalças para os celeiros ou as tocas dos ouriços. Se o Walter tivesse sapatos, certamente que os teria usado no primeiro dia de escola e só os largaria no meio do inverno. Mas ele tinha uma camisa limpa e um macacão lindamente remendado. Se esqueceu do almoço hoje? Perguntou a senhorita Caroline. O Walter olhou para a frente. Reparei num músculo mexendo no seu queixo escancelado. Se esqueceu do almoço hoje? Foi? Perguntou a senhorita Caroline. O queixo do Walter voltou a contorcer-se. Sistora 4. Murmurou ele finalmente. A senhorita Caroline dirigiu-se à sua escrivaninha e abriu a carteira. Aqui tem 25 centavos. Disse ela a Walter. Vai e come na feira da cidade hoje. Pode me pagar amanhã. O Walter abanou com a cabeça. Obrigado, mas não traço. Retrucou ele arrastando suavemente a voz. A impaciência instalou-se no tom de voz da senhorita Caroline. Toma aqui, Walter. Vem buscá-lo. O Walter tornou a abanar com a cabeça. Quando Walter abanou a cabeça pela terceira vez, alguém sussurrou. Vai lá, Scout. Diz para ela. Eu virei para trás e vi a maior parte das crianças da cidade e a delegação inteira do ônibus com os olhos fixos em mim. Eu e a senhorita Caroline apenas tínhamos conversado por 2 vezes e eles já estavam olhando para mim com a inocente certeza que a familiaridade gera entendimento. Decidi interferir graciosamente a favor do Walter. Senhorita Caroline. Sim. Jean-Louis. Senhorita Caroline. Ele é um Cunningham. Voltei a me sentar. Como? Jean-Louis. Pensava que tinha sido suficientemente explícita. Era perfeitamente claro para nós. O Walter estava sentado mentindo com todos os dentes que tinha. Ele não tinha se. Final da parte 2.